tem tática, não tem estratégia. Isso aí, jogou bem. É ótimo. Essa é a sua opinião. Pô, acho que você tem tudo pra ser um bom treinador. Fala galera, aqui é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. E meu mano GA, fala já. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar dela, a mais querida, a Copa do Brasil. Cara, tem uns confrontos bem legais, né, nas quartas. O Gabriel tá rindo aqui, mas tem uns confrontos muito legais aí nas quartas e vai ser bem interessante pra gente conversar um pouco sobre. Cara, qual o confronto mais interessante? É que assim, essas quartas aí, eu diria que ela é uma quarta já que ela dá muito entretenimento pra quem realmente gosta de futebol, pra quem realmente acompanha o futebol brasileiro. Por quê? Porque ela tem, cara, basicamente todos os confrontos têm uma possibilidade clara, ou pelo menos uma esperança, de um time sendo goleado. Então eu acho que só por isso ela já dá toda uma pitada especial. Porque, ó, eu acho possível, provável talvez não, mas possível o Santos ser goleado pelo Atlético. Eu acho muito provável o Grêmio ser goleado pelo Flamengo. Acho possível, próximo do provável, Fortaleza golear o São Paulo. E eu acho que até a torcida do Fluminense tá com medo de enfrentar o Galo, cara. E a gente ainda tem vários contextos bem diferentes, né, cara? Porque, por exemplo, o Santos e o Atlético, eles já jogaram recentemente. O Santos ganhou num jogo onde o Santos dominou o CAP durante a maior parte do tempo. Só ali pro final que o CAP acabou dando aquela virada. Mas o CAP, claro, ele é um time muito mais constante do que o Santos, né? Tanto é que o CAP também tá nas semifinais da Sul-Americana e o Santos caiu uma fase antes. O CAP, de fato, é o time mais interessante. Mas, claro, o Fernando Diniz, você nunca sabe o que esperar do cara, né? Tem jogo que ele vai lá e goleia o seu time, e tem jogo que ele vai lá e é goleado, né? É meio difícil. Cara, eu diria que esse confronto aí de Santos e CAP, ele tem o maior inimigo do Santos, tá? Não só pra esse confronto, mas na temporada como um todo, é o próprio Santos. Conforme a gente já tinha falado no programa de prévia do Brasileirão, né, o Santos tá todo ferrado. E aí tem um problema que é, qualquer jogador que joga 2, 3 partidas bem, o Santos vai lá e vende ele o mais rápido possível, né? Então, se você pegar o Santos, por exemplo, do começo da temporada pro Santos de agora, a gente já deve ter uns 6, 7 jogadores que eram do time titular e já não estão mais lá. E de bônus, o Santos vai ser o Marinho, né? Provavelmente o Marinho não joga contra o Atlético Paranaense, porque ele tá machucado. E você vê que isso daí já vai, mano, vai tirando um pouco da força ofensiva que o Santos tem, né? Porque tem uma coisa engraçada do Santos, e aí eu acho que não é só do Santos, acho que é uma batida dos times do Diniz, né? Desde que ele começou a treinar o Fluminense e depois veio pro São Paulo e agora o Santos, é que os times, às vezes, eles ficam muito com a bola, mas eles não acham espaço pra finalizar as jogadas, né? Ou quando eles finalizam muito mal. E aí o Marinho, claro, ele é um jogador com bom poder de fogo, bate de longe, bate falta, etc. Já vai fazer muita falta num time que tem problemas pra finalizar jogadas, né, cara? Então, a situação pro Santos não é boa. E aí o Diniz vai ter que tirar ali daquela cabeça maluca dele alguma solução pra enfrentar o Atlético Paranaense. Olha, já como eu gosto sempre de apostar em constância, segurança, pra mim assim, Atlético Paranaense passa pelo Santos, no pior cenário com empate e uma vitória. Eu também acho que esse confronto aqui, o Cap tem uma vantagem, então eu espero que ele passe, né? Vai ser. O Santos tem a possibilidade, mas eu acho mais provável o Cap passar. Eu já aproveitando aqui uma pergunta aleatória, a galera fala que o Santos é o único time que não tem haters. Você gosta do Santos já? Não gosto do Santos. Não gosto do Santos. Encontramos um hater do Santos, então. O cara que é anti-idoso, ele persegue idosos e persegue idosos. O Santos ainda tem aquele negócio, né? Que na cabeça do Santista ele salvou o Palmeiras do rebaixamento em 2014. Só que de lá pra cá o Santos já perdeu 3 títulos pro Palmeiras e ganhou só um, né? Que foi um Campeonato Paulista. Então eu acho que era melhor se o Santos conseguisse, né? Deixar o Palmeiras cair. Ai, esses ressentimentos de palmeirense, cara. Próximo confronto, agora saiu. Grêmio e Flamengo, cara. Assim, não é nem por ser torcedor não, tá? Mas falando de fase, pra mim é que tranquilo 2 vitórias do Flamengo. Eu acho que o Flamengo nem empata os jogos. É a minha expectativa, né? Óbvio, pode acontecer de alguém ser expulso aleatoriamente. Pode acontecer do Diego Alves dar aquelas telas azuis na cabeça dele e dar um gol pro Grêmio. Pode acontecer um monte de coisa? Pode, mas no padrão ali eu espero o Flamengo ganhando as 2 partidas bem tranquilo. Talvez 2-2-0, um 2-0 e um 3-0, um 2-1 e um 2-0, sei lá. Espero 2 vitórias, assim. Sussa. Eu vou mais além, eu espero 2 goleadas do Flamengo. Eu acho que o Grêmio tá tentando encontrar ainda o que ele vai fazer na temporada. O Felipão já avisou que a prioridade é o Brasileirão, não é a Copa do Brasil.
E então eu acho que, por exemplo, jogadores mais importantes, né, que têm decidido os jogos recentes pro Grêmio, como o Wanderson, o próprio Borja, devem ser poupados nesse confronto e assim, pro Grêmio, avançar na Copa do Brasil e cair no Brasileiro não é vantagem, né? Então, provavelmente, ele deve ir aí com um time meio misto, poupando alguns jogadores. E o Flamengo tá aí jogando como uma máquina, né? Então eu vou esperar que ele faça aí uma goleada bem salgada no primeiro jogo e depois vá com sub-20 contra o Grêmio no segundo partido. Eu ia comentar exatamente isso, né? Já que o Flamengo, pelo menos ao meu ver, é pouco provável 2 goleadas, porque muito provavelmente uma das partidas, né? Se ele já conseguir fazer o resultado no primeiro jogo, ele provavelmente vai à segunda com o time reserva, né? Então a gente vai ter ali um time com. Óbvio, o time reserva do Flamengo não é fraco nem nada e tal, mas aí o Flamengo foi, digamos assim, com o time 3 contra o ABC, ele meteu 1-0. Né, na casa do ABC, que ele tinha metido 6 no Rio de Janeiro, meteu 1-0 no ABC. Então, se ele não for com o time 2 ali com o Grêmio, acho que eles fazem um jogo meio que equilibrado, entendeu? Principalmente se, dependendo do resultado, se for uma goleada muito feia no primeiro jogo, o Grêmio vai querer pelo menos, né, cair atirando, sei lá. E eu ainda acho que esse é o confronto mais desequilibrado, cara, porque o Grêmio, mesmo os jogos que o Grêmio ganhou, ele obviamente não jogou bem, né? Não é nem que não jogou bonito, ele não jogou bem. É muito ruim ver um jogo do Grêmio, cara. Quem assiste sofre. Eu E, não, eu não tive coragem de assistir Grêmio essa temporada, não, cara. cara, se alguém tiver um dia, se estiver navegando na TV, assim, tiver passando um Grêmio, muda de canal, porque não vale a pena. Velho, e assim, o Flamengo vem numa constante, né? Tirando aquele tropeço contra o Internacional, que também, enfim, aquele jogo do Internacional acho que expõe alguns pontos ruins do Flamengo, né? Fraquezas do Flamengo. Mas é difícil achar times aqui no Brasil e na América do Sul em geral que consigam usar aquelas fraquezas do Flamengo no jogo como o Internacional fez, né? Não é tão comum assim. E eu acho que o Grêmio nem é esse time que tem essa capacidade pra fazer isso. Por isso que eu vejo como pouco provável que o Grêmio passe, né? A não sei que o Felipão, enfim, feche a casinha ali de um jeito bizarro, consiga um gol numa bola parada, enfim, leve pros pênaltis talvez. E aí, mas eu acho muito difícil em 2 jogos o Grêmio conseguir surpreender o Flamengo. Vá lá, mas 2 não. Então, eu espero aí que o Flamengo passe com tranquilidade. Então, esse aqui acho que nem tem muito o que discutir mesmo. Nós dois concordamos plenamente. E a gente vai para aquele ali que eu diria que. Não, o do Santos talvez seja mais, né? Porque o Diniz às vezes entrega um time que joga muito bem. Então. Ou então, o que você acha já, né? Porque temos aí os 2 confrontos provavelmente mais equilibrados são Santos e Cap, e São Paulo e Fortaleza, que vem agora, né? Pela camisa, a maioria das pessoas tenderia a falar que São Paulo é favorito. Mas pelo que entrega em campo, cara, o Fortaleza tá incomodando os grandes do Brasil, tá? É complicado, complicado. Eu se tivesse que pôr dinheiro na mesa, colocaria no Fortaleza. Olha, eu também concordo, eu acho que o Fortaleza, nesse momento, ele vive uma fase melhor pra passar. Como os jogos já vão acontecer essa semana, eu acho bem provável do Fortaleza eliminar o São Paulo, tá? Não acho impossível. O Fortaleza, ele derrubou o Palmeiras, derrubou o Atlético Mineiro, fez bons jogos contra outros times grandes, né? Acho que só o Flamengo ali do G6 ganhou dele. Fortaleza, ele perdeu do Atlético Paranaense e perdeu do Flamengo, empatou com o Bragantino, ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Palmeiras, né? Que é o G6. Então, o Fortaleza não tá no campeonato, não tá na temporada pra brincadeira. E o São Paulo, cara, ele é um time muito inconstante, né? Então, o jogo contra o Palmeiras, eu acho que o Abel conseguiu muito bem travar o São Paulo. E aí o São Paulo não tinha ânimo pra voltar, né? Isso daí é uma constante, acaba acontecendo. Fortaleza já ganhou do São Paulo nessa temporada, né? Ele ganhou de 1-0 lá no Morumbi, com um jogo até que o Fortaleza jogou mais que o São Paulo. E então, eu acho que pro São Paulo ganhar, o time teria que voltar muitos passos do que ele estava no Paulista, né? Mas, claro, era um nível de enfrentamento totalmente diferente, né? Uma coisa é você jogar ali contra, mesmo que fosse os clubes grandes, enfim, no começo da temporada. Outra coisa é agora, no meio da temporada, você pegar um time que tá embalado, que tá com a moral lá em cima, enquanto você acaba de dividir uma eliminação, né? Então eu acho que hoje o Fortaleza tem mais time pra jogar, né? Elenco, não individualmente, mas elenco pra jogar. Tem um estilo de jogo já melhor trabalhado do que o do Crespo. E ainda tem, junto com tudo isso, o ânimo, né? Porque ele tem um emocional muito mais forte nesse momento. E tem uma coisa aqui, já que nessa temporada, cara, assim, queria até ver o que você acha, né? Que é o seguinte: o São Paulo do Diniz, que pra mim, ao meu ver, tá, o Diniz foi injustiçado no São Paulo, pra mim ele tirava leite de pedra desse elenco, e agora, digamos, esse elenco entrega o que é esperado de fato dele, mas o elenco do São Paulo não teve grandes mudanças de uma temporada pra outra, recebeu reforços de uma temporada para outra, então a gente teve a chegada do Miranda, a gente teve a chegada do Benítez, a gente teve a chegada do Rigoni,
Só que em termos de entrega de futebol, tirando aquilo que o time fez no Campeonato Paulista, o time decaiu de ser um time ali que briga por título para ser um time que compete para não ser rebaixado. O que você enxerga, cara, disso daí? Eu acho que o maior problema do São Paulo tá no ataque, né? O São Paulo da temporada passada tinha o Luciano e o Brenner jogando muita bola. E eles botavam muita bola pra dentro, né? E aí nessa temporada o Luciano já se machucou, se eu não me engano, aí umas 7 vezes. Umas 5 ou 7 vezes. Nunca volta, né? Toda vez que ele volta ele machuca de novo. O Pablo. Bom, o Pablo dispensa apresentações, né? Todo mundo sabe quem é o Pablo. E aí a única esperança de gols do time do São Paulo é o Rigoni, porque o Éder também não rende, entendeu? Então fica difícil. Você vê que às vezes o time até cria, né? Como no jogo do Palmeiras, o São Paulo criou 2 chances e não conseguiu converter das 2 chances. Porque falta alguém pra botar a bola pra dentro. E isso vai jogando a moral pra baixo, né, cara? O próprio jogo do Vasco contra o São Paulo, onde o Vasco, até certo ponto, ele jogou um pouco melhor até ter um cara expulso, o Pablo perde 2 gols feitos também, né? E isso que o São Paulo já tava ganhando de 2-0. Então, você vê que é uma constante desse time perder gols, porque eles não têm quem bote a bola pra dentro, e muitas vezes o Rigoni não dá pra carregar o piano sozinho, né? Fora isso, o Benítez tem uma saúde de vidro, né? Então, se ele era pra ser o cara criador do time ali, ele não consegue jogar. E aí, se você consegue isolar o Daniel Alves, o São Paulo fica sem opções pra jogar, né? Mas com certeza, na minha opinião, na minha visão, o maior problema do São Paulo hoje tá no ataque, né? Quem tá comandando o ataque, que no caso é o Pablo, não tá entregando o que o time precisa pra competir, que foi o que o Luciano fez ano passado, né? Cara, assim, cara, o Pablo, pra mim, é uma das. Cara, é uma das. É difícil até comentar, mas eu vou comentar com um exemplo prático. Último jogo, São Paulo e Palmeiras na Libertadores. O Pablo perdeu um gol, com o gol escancarado na cara do goleiro. Ângulo bom, todas as condições ideais para um gol. Ele perdeu o gol, voou a bola, isolou a bola. Aí o Palmeiras teve uma chance idêntica e fez um gol. Acho que isso já descreve tudo sobre o Pablo, cara. E é assim, cara, eu não consigo entender porque o São Paulo pagou uma pequena fortuna pelo Pablo, né? Inclusive, eu descobri recentemente que na época que o São Paulo contratou o Pablo, o Flamengo estava interessado. E aí parece que o Pablo, digamos assim, melou a contratação, porque parece que ele queria jogar no São Paulo, tinha alguma coisa assim relacionada à camisa e tal. E aí o Flamengo desistiu e por isso foi atrás do Gabriel Barbosa, né? Que o Gabigol ali foi buscar ele lá na Europa. E aí, cara, não sei, né? O que você acha? Cara, como é que você mantém de 9 titular do seu time o Pablo e ao mesmo tempo você mantém a saúde mental e a vontade de jogar do elenco, sabendo que você tem o Pablo de 9 pra finalizar a jogada que você criou e a da torcida pra não ficar pistola, cara? Como é que faz isso? O time acaba gastando muito mais energia fazendo manutenção dessa imagem aí, ou desse risco, que seria o risco Pablo, que qualquer outra coisa. Eu acho que você tocou num ponto legal, né? Tipo, como é que você mantém a saúde mental da galera que tá em campo com o Pablo? Porque, velho, é muito, muito frustrante mesmo. Tem um lance pra mim que é muito claro, que é quando, no jogo do Vasco ainda, o Pablo recebe uma bola em condições de finalizar, cai no pé bom dele, e ele perde a finalização, e o Rigoni, ele não tem nem reações, entendeu? Ele coloca a mão na cabeça como se estivesse vendo ali o fim do mundo. Porque é exatamente o que tá acontecendo, velho. No jogo é cada vez mais difícil você criar oportunidades. E aí, quando você cria uma oportunidade boa contra um rival forte, como era o Palmeiras, num jogo que você tá perdendo de 1-0, mas o empate leva pros pênaltis. Então você tem ali a possibilidade de voltar de vez pra partida, você perde um daquele, você joga a moral do seu time lá embaixo, entendeu? Então foi o que o Pablo fez. O Pablo matou emocionalmente o time do São Paulo naquele momento. Claro, tem um outro lance que o São Paulo perde no primeiro tempo, mas eu acho que era até um lance mais difícil, né? Porque caiu na perna esquerda do cara, o cara era destro, era um lance mais distante, enfim. E o Pablo matou ali o time dele, cara, e é uma constante, né? E o mais engraçado é que, assim, não dá pra comparar o Pablo com o Gabigol, né? Então, eu não sei o que se passou na época, eu não lembro exatamente o que se passou. Eu lembro do Pablo estar sendo veiculado no Flamengo. Ele não foi porque um parente dele, se eu não me engano, um avô, é São Paulino, ou era São Paulino, e ele sempre quis vestir a camisa do São Paulo por isso. Mas não tem nem comparação, né? Naquela temporada o Gabigol tinha jogado no Santos, e no Santos ele tinha feito ali nas casas dos 18, 20 gols mais ou menos no Brasileirão, né? E o Pablo nunca teve essa média nem nas melhores temporadas dele, então de fato não tem muita comparação, né? Mas o Pablo era financeiramente mais acessível do que o Gabigol, né? Podia ser esse o caminho que estava sendo seguido, mas um cara é o Gabigol, tipo assim, que querendo ou não, ele tem sempre a moral lá em cima, sempre puxa o time, é decisivo, e outro cara é o Pablo, que cada vez é mais afundado emocionalmente, sempre puxa o time pra baixo e, velho, perde gol a rodo, assim. Só faz gol no cap, só faz gol quando não tem ninguém vendo.
Nossa, esse comentário foi muito sujo, cara. Esse comentário foi muito sujo. E, inclusive, salve pro Felipe, nosso amigo São Paulino. Sempre que ele tá triste, eu tô feliz. Então, salve pra ele, né? Inclusive, a última Libertadores, eu adorei ficar recebendo foto deles, as fotos dele, as reações dele aí enquanto ele assistiu o jogo. Adorei, cara. Muito bom, muito bom. Salve aí pro Felipe. Felipe quase teve no próximo lance do Pablo, cara. Você tinha que ter visto. Não, cara, aquele gol ali, cara. Eu nem tava envolvido emocionalmente com nenhum dos dois times, né? Porque no máximo eu torço contra o São Paulo, que o Felipe enche muito meu saco. Mas assim, quando eu vi o Pablo perdendo aquele gol, eu falei, cara, não é possível, cara. Porque assim, não é que ele perdeu porque o Everton fez um milagre. Ele voou a bola, cara, num lance de gol aberto. O marcador tava chegando ainda. Cara, aquilo ali, velho. E eu fico imaginando o cara que torce pro São Paulo, ele deve ver vários lances daquele. Ele deve ver várias vezes o Pablo perdendo uns gols desse tipo, bizonhos, assim. Então, eu não sei como é que faz pra torcida manter a paciência ali, manter meio que a sanidade, cara. É complicado esses pontos aí. Inclusive, já uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, né? É que o São Paulo, ele faz parte daqueles clubes que faz contratações bizonhas, né? Ele faz contratações muito caras e que trazem zero resultado. É como se ele não fizesse scout para contratar. A impressão que dá para mim de fora, que não tô acompanhando São Paulo ali como um torcedor, né? Muito no dia a dia, seguindo coisas de bastidor, etc., é que o São Paulo não faz scout para contratar. Ele contrata com base, talvez em alguns videozinhos rápidos, talvez só no nome que o cara tá na mídia, mas é a impressão que dá, porque se você pegar o histórico recente do São Paulo, o São Paulo trouxe, por exemplo, né, a custos surreais, gente como Alexandre Pato, que nem jogava. O cara tava milênios sem jogar. Fora de forma, sem vontade. Zero espírito competitivo e trouxeram e deram, eu acho que pagavam 1 milhão pra ele, cara. Vou até olhar aqui. Não, essa do Pato é engraçado, né? Porque ele tem lá a identificação dele com o São Paulo, etc. Mas é claro que o Pato, assim, dá pra ver, todo mundo vê que o Pato ele tem medinho de ficar suado, né, velho? Ele não gosta de jogar. Ele não gosta de competir, na verdade, né? Ele até pode gostar de jogar uma bola, ele bater uma bola no final de semana, mas ele não gosta de competir. E tem muita gente que bota fé no Pablo ainda, tem muita gente que veicula a contratação do Pablo em X ou Y lugar, né? Isso que é complicado. É um jogadorzinho assim que, enfim, dispensa comentários positivos. Ó, pelo que eu tô olhando aqui no G1, tá? A gente tá falando de um salário que batia no pico quando alcançava os variáveis de 1,7 milhão mês. E ele recebia em euro, né? Então, se ele tivesse no São Paulo, quando ele tava no São Paulo, provavelmente na fase de sair, como o euro tava subindo muito em relação ao real, tava ficando ainda mais caro manter o Alexandre Pato, né? Porque tem jogador que mesmo aqui no Brasil faz o contrato em moeda estrangeira por motivos óbvios, né? Qualquer pessoa que entende o mínimo de como o mundo funciona não aceitaria receber em real, né? A menos que não mora no Brasil. Inclusive, já o próprio Domenech, que treinava o Flamengo, todo o scout dele recebia em dólar. Tá? Vale comentar isso aqui. Eu não sei quanto você acha relevante essa informação, mas tem muita gente que vem de fora e faz o contrato para receber em moeda estrangeira. Esses jogadores estrangeiros, quase todos eles recebem em dólar, né, cara? E se eu não me engano, tinha até uma cláusula lá no contrato do São Paulo, quando ele treinava o Atlético Mineiro também, que do tipo, o primeiro ano ele recebia com dólar fixo, e no segundo ano o dólar ia seguir o câmbio da semana, o câmbio do mês de fechamento, alguma coisa assim, entendeu? Então, pra você ver como os caras se tornam caros, né, velho? Porque a nossa moeda não para de desvalorizar. Ó, inclusive, Gabriel, exemplifica aí para ficar mais prático o quanto é esse rombo Alexandre Pato, digamos assim, no São Paulo. Só para vocês terem noção, tá, galera? O Gabigol, ele ganha 1,6 milhão. Tá? Ele ganha fixo 1 milhão, mais as variáveis para bater 1,6. Tá? E tipo assim, a gente tá falando de um cara que faz 2 gols depois de 88 minutos numa final de Libertadores. Fora as outras coisas bizonhas que ele faz no Flamengo. Ele quebra recordes e quebra recordes lá. Outro jogador que ganha na casa de 1 milhão é o Bruno Henrique do Flamengo. E tipo assim, a gente tá falando de um time financeiramente muito poderoso e de jogadores que entregam em campo muita coisa, né? E o Alexandre Pato era reserva. Outro cara que ganha 1 milhão aí, fala alguém aí do Palmeiras já, talvez o Dudu deva ganhar. O Dudu ganhava 1 milhão. Não, mas hoje eu acho que o Dudu ganha 1,6, né? O Dudu é mais salário do Brasil. Nessa casa aí, que ele voltou agora, não sei como é que ele tá, mas ele ganhava 1 milhão e assim, ele carregou o Palmeiras 5 temporadas seguidas, entendeu? Então, galera, é esse tipo de jogador que ganha essa casa, tá? Enfim, então o São Paulo, o Alexandre Pato é só um exemplo, né? Porque, por exemplo, e de novo, eu não tô querendo aqui só pistolar o São Paulo gratuitamente, né? Deixa até eu jujar um pouco do tempo pra gestão do São Paulo.
Mas é que o Daniel Alves também tem um custo muito alto, né, pro clube. Inclusive, tão alto que o São Paulo não consegue pagar. O Daniel Alves, eu acho que já manifestou publicamente que o São Paulo deve 3 meses pra ele, né, de custos mensais. Cara, isso daí é um outro problema também, porque o Daniel Alves é uma contratação que, beleza, tinha todo um marketing por cima, toda uma questão em volta. Ele queria jogar no São Paulo, né? Mas dá pra ver que a relação dele com o clube, com a torcida, não é das melhores, né? Porque ele dá umas declarações muito polêmicas. Em campo, tem jogos que ele faz assim, boas partidas, entrega bons resultados, mas tem outros jogos que ele simplesmente é anulado totalmente. E assim, é muito peso pra um time ter o principal jogador na lateral direita, né, cara? Ou na ala direita, como ele gosta de ser chamado. E acabar jogando, às vezes, eu acho que se você não tem alguém pra dialogar com ele ali, você perde muito do Daniel Alves, um custo muito alto, né? Que você ainda tem o custo fixo do dinheiro dele, né? O custo monetário ali, por se dizer. Mas você também tem o custo de imagem, né? Porque o Daniel Alves tá sempre metendo pau no São Paulo ali. É complicado e, assim, o São Paulo segue a cartilha. Ele faz umas contratações muito aleatórias, tá? Inclusive, algumas contratações que eu acho razoáveis, essas recentes aí, uma delas é o Benítez. Porque, apesar dele ser fisicamente e tudo mais, ele ser um jogador muito variável, né, ele é um jogador muito frágil. Eu já comentava isso desde ele do Vasco. Tanto é quando ele chegou no São Paulo, eu falei já pro Felipe alguns comentários, não sei se você vai lembrar, eu comentei lá no Zap, que eu falei, cara, esse jogador aí, ele é fisicamente bem cansado, assim. Ele dá um pique e parece que é eu correndo. E aí, tipo, mas eu acho que foi uma contratação boa, porque, por exemplo, ele vem pra fazer uma composição interessante de elenco, porque é um jogador que consegue jogar ali pelo menos um tempo entregando um futebol decente. Taticamente ele eleva um pouco o nível, né? Talvez agregue um pouco mais para os jogadores mais jovens ali de São Paulo. E tipo assim, como eu falei, né? O São Paulo, apesar o Diniz, ele tinha o mesmo elenco, digamos assim, e entregou um time que brigava pelo título. Na teoria, cria-se um sarrafo que é qualquer treinador que vier tem que pegar o mesmo elenco e brigar no topo da tabela. Então, na minha visão, o elenco do São Paulo, no papel, não é para brigar por título. Mas o Diniz, né, querendo ou não, a torcida gostando ou não, elevou esse sarrafo. Então, eu tenho até dificuldades para entender já, e eu acho que tem muito papel da torcida nisso também, que é que hoje em dia muitos técnicos acabam durando mais só porque não tem torcida no estádio. É o caso, por exemplo, do Rogério Ceni, e talvez, né, é um talvez porque não tem como ter certeza, é um cenário hipotético, seja o caso do Crespo. Porque agora ele vem numa ascendente, mas ele passou ali uma sequência talvez de uns quase 9 jogos muito, muito, muito mal. A impressão que a gente tem em muitos momentos é que nem mesmo o Abel, que, enfim, tem crédito com a torcida do Palmeiras, seria durado muito tempo se tivesse torcida no estádio, né? Porque a cobrança nas redes sociais muitas vezes é muito alta. A Mancha Verde já fez uns 2 ou 3 manifestos aí cobrando o Abel, né? Imagina então como é que fosse no estádio num dia que o Palmeiras perdeu de 3-2 do Fortaleza. Como é que seria a cobrança pra ele na arquibancada, entendeu? Não seria nada fácil. Foram alguns outros resultados que o Palmeiras teve ruins também, né, na mão do Abel. Não são frequentes, mas teve alguns outros e algumas sequências ruins. E aí a torcida, ela sempre cobra muito. A torcida do Palmeiras, particularmente, ela é muito chata, ela cobra bastante. Então, eu acho que você não ter torcida no estádio, de fato, cria ali talvez uma câmara de silêncio que permite que o trabalho do cara tenha menos críticas, né? Porque na internet é tudo muito mais distante. Se o diretor ali, enfim, não acompanha muito, só vê as notícias, ele vai acabar achando que tá tudo até ok, tudo tranquilo. No caso do Rogério Ceni, eu lembro que a galera comentava exatamente isso aí. Que ele só tava lá com toda essa moral, toda essa pompa, porque a gente não tava no estádio, entre aspas. A gente. O pessoal ameaçava lá ele. Opa, passando aqui no meio do programa, só pra avisar que você pode ficar à vontade de seguir a gente lá no Instagram, tá? No @SemTáticaPodcast. E outra coisa, estamos em todas as plataformas de podcast, e se tu não achar em alguma, é só avisar que eu vou colocar e a gente vai passar até lá também. Se você estiver vendo no YouTube, dá uma moral dando like aí, meu parceiro. E se não for pedir demais, compartilha com alguém aí o programa. Tamo junto, valeu? Voltando. E aí a gente vai pro último confronto aí, Atlético Mineiro e Fluminense. O Fluminense acabou de demitir o técnico, retornou com o Marcão. Pobre Marcão, coitado, só é chamado para apagar incêndio. E ele vai pegar o time que tá aí, né, pau a pau com o Flamengo em termos de estatística de marcar os inimigos. Que é o Galo da Massa, que acabou de receber mais um reforço nível Europa. Cara, eu, honestamente, não vejo nenhum cenário assim pro Flu ganhar do Galo, né? Mesmo com o Roger, o Flu já vinha ali numa queda de desempenho faz tempo, né? Se você comparasse com o que ele tinha jogado ano passado. E eu não digo nem queda só de resultado, mas tipo de jogo mesmo, né? Os jogos do Flu que eu vi soltos assim, dava pra ver que o time tinha dificuldade em criar oportunidades, tinha dificuldade de criar chances. O time decaiu em relação ao que era no passado, né? No estilo de jogo. Eu acho que o Roger não conseguiu ali dar
Enfim, o Roger ele era no Palmeiras um cara das noites épicas, né? E das tardes entediantes, porque o time dele oscilava demais. E acho que no Flu ele acabou pegando isso e com um elenco mais desqualificado, né? Menos qualificado ali, ele acaba sofrendo muitas vezes nesses dias mais entediantes para poder fazer o resultado. Eu acho que o Galo ele vem numa constante muito boa, cara. Você vê que as peças estão decidindo. O jogo coletivo ali ainda tá, tipo, igual tava antes, né? Eu acho que só as peças que subiram de nível de entrega mesmo. Então eu não consigo ver nenhum cenário assim pro Fluminense passar. Seria muito surpreendente se o Fluminense chegasse nessa semifinal, viu? Eu pessoalmente, tá, considerando a frieza dos times e tudo mais, ponho muito mais fé aqui no time passando fácil, talvez 2 goleadas aí, talvez 2 resultados muito, muito tranquilos, tipo 2-0, 3-0, 2-0 e 4-1, 3-1. Pra mim, esse aqui é o resultado mais desigual de todos dessa Copa do Brasil, aí vai ser realmente Galo e Fluminense. E tipo assim, inclusive uma coisa que eu tô pensando aqui é como que vai encaixar o Diego Costa nesse time, né? Porque, entre aspas, ele também é 9, a gente tem o 9 de Hulk. O que eles vão fazer? Quem eles vão queimar do resto do time, né, pra fazer isso daí? E aí vai para aquele problema que é semelhante ao do PSG, né? Que é quem que vai marcar, né? Quem fará a recomposição defensiva do time? Eu também não sei muito onde o Cuca vai encaixar o Diego Costa aí. Eu acho que o Diego Costa ainda é um jogador que, por mais que ele tenha um grande nível pra atuar na Europa, etc., ele é. Assim, algumas pessoas têm colocado a contratação dele no mesmo nível da contratação do Hulk. Eu não acho que seja o caso, né? Eu acho que o Hulk hoje é mais jogador que o Diego Costa. Ele é mais constante, porque o Diego Costa se machuca muito, né, cara? Então pode ser que ele venha pra jogar. Ele falou que tá pronto, etc, né? Aparentemente ele vai até estrear logo mais. Mas ele pode ser que ele comece a jogar 2 ou 3 partidas, e aqui no Brasil a gente joga com muita frequência, né? E se machuque e fique fora durante um tempo, entendeu? Então eu acho ele. Hoje ele é reserva do Hulk, né? Se fosse pra manter o mesmo time, ele disputaria a posição com o Hulk e perderia sempre. Mas Cuca provavelmente vai ter que sacrificar algum dos jogadores ali de lado, de meio. Honestamente, eu não consigo ver ele tirando, porque você não vai tirar o Nacho, você não vai tirar o Zaratio também. Então acho que o Cuca tem uma dor de cabeça legal na mão, né? Ele reclamava que nunca teve elenco, não sei o quê, que os técnicos estrangeiros pegavam os melhores elencos. Agora ele tem um baita elenco e ele tem uma oportunidade legal aí de ser bicampeão da Libertadores com o Galo, né, cara? Acho que vai até colocar ele numa possibilidade de ser talvez aí o maior técnico do Galo, né? Não sei. Primeiro de tudo, eu espero muito que o Palmeiras, pelo bem do futebol, evite isso de acontecer. E segundo, a gente tem um ponto aqui já que é o seguinte, né? No caso do Atlético Mineiro, a impressão. Assim, não sei. Eu não acho que é tão inteligente assim você contratar 2 jogadores de muito nome para a mesma posição para eles disputarem essa posição. Eu acho que é muito mais uma questão, uma contratação focada em marketing, talvez em imagem e tudo mais, e fortalecimento de marca, do que acreditar que vai rolar uma mega entrega em campo, porque você teria que pôr 2 noves ali, digamos, de menor mobilidade, né? Por mais que o Hulk seja muito móvel, muito ágil, leve 3-4 ali, quase que na força pura, etc. É meio estranho. Taticamente, poucos times fizeram isso, né? Poucos times fizeram isso. E é uma coisa que é interessante de comentar é o seguinte. Aqui no Brasil, principalmente, e principalmente quando a gente fala de times como Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, ter basicamente 2 times e mais alguns reservas é fundamental, porque tem muitos jogos. Né? Eu já vi jogador de futebol, por exemplo, comentando que aqui no Brasil você joga 70 partidas, no outro campeonato de outro lugar você joga 35 a 40 no máximo. Então a gente joga o dobro. É muito importante. Então acaba que, de certa forma, tem espaço para todo mundo, talvez não ao mesmo tempo, mas um reserva aqui no Brasil vai jogar muito mais do que um reserva joga em qualquer outro lugar, tá ligado? Sim, o próprio Flamengo, quando chegou pra jogar com o Liverpool, ele chegou com mais de 70 jogos na temporada, entendeu? E o Klopp comentou isso, ele falou assim, cara, quando eu cheguei no Liverpool, tinha jogador que não tinha 70 jogos ainda e já tava aqui há 12 temporadas. Então aqui no Brasil a gente joga muito, por isso eu até acho que o Diego Costa talvez ele vai ter que entrar num esquema um pouco diferente aí, ele não tem o mesmo físico que o Hulk, né, na mesma preparação física. E, cara, não é comum também a gente jogar com 2 atacantes aqui no Brasil, né? Eu acho que o time mais recente aí que jogou com frequência com 2 atacantes. Eu acho que o Flamengo jogou em alguns momentos com o Rogério, né? Quando ele não tinha o Arrascaeta e o Com Everton Ribeiro. Jesus jogava também, às vezes. O Jesus colocava o Gabigol e Bruno, ele gosta de fazer espetáculo. Então, e o Palmeiras jogou durante um tempo também com o Rony e o Luiz Adriano, né? Formando a dupla de ataque. Mas não é comum, né? O comum é que você joga de fato com um atacante e 2 pontas. Eu não sei como é que o Cuca vai montar de verdade. Eu não acho nem que o Diego Costa tem toda essa possibilidade de render aqui, justamente pelo lado físico, né? Ele acaba. Eu acho que ele tem uma
uma cara muito semelhante à do Douglas Costa, entendeu? Se ele estiver bem fisicamente, beleza, ele vai render, ele vai entregar. Agora, se não, ele vai ficar igual o Douglas Costa ali, só participando do jogo e sem muita entrega. Vamos ver como é que vai ser, né? Nossa, cara, inclusive, essa contratação do Douglas Costa pro Grêmio aí, pelo amor de Deus, hein, cara? Isso daí Caraca. também é mais uma que o Tyson, por exemplo, ele foi uma contratação muito mais acertada pro Internacional, né? Ele tem pro Internacional talvez o mesmo peso que o Douglas Costa tem ali pro Grêmio, né, cara? Que é uma revelação, que foi pra jogar na Europa, fez a carreira lá e tá voltando agora. Mas o Douglas Mas Costa, de fato, é uma eu acho que o decepção, mano. Tyson tem até um peso maior, cara. Sinceramente. Um vínculo maior, sabe, com o clube, um vínculo real. Jogou mais tempo, ó. Eu Sim, acho. sim. Mas de fato, o Douglas Costa até agora é uma decepção, né? E não sei se vai ser muito mais que isso ao longo do ano dele de contrato, né? A não ser que o Grêmio traga ele, chegue a um acordo com ele, já que depois desse ano aí ele vai acabar o contrato dele com a Juve, se eu não me engano, então ele vai ficar livre no mercado. E pelo que ele tá entregando na Europa, cara, sem chance. Sem Também chance. acho muito difícil. Muito difícil. Pelo que ele entrega, é tipo sem chance mesmo, porque ele consegue jogar muito pouco. Cara, assim, eu não sei o que acontece com esse cara, assim. Sério, eu não sei. E ele é um ótimo jogador. Cara, eu gosto muito quando eu via ele fazendo aquelas explosões boladas na seleção, mas o cara tem uma saúde assim, sei lá, parece que ele não come direito, cara. Tem que dar biotônico pra ele, eu não sei, cara. Não dá, não dá, o cara não consegue. Eu lembro, eu até comentei, acho que eu já comentei aqui no podcast também, que quando ele começou a jogar os jogos ali dele pelo Grêmio, era o Thiago Nunes o técnico ainda, né? E o Thiago Nunes, assim, é frustradaço dando uma entrevista, falando assim, não, porque o Douglas Costa, ele consegue, acho que era 25 minutos, alguma coisa assim, digamos, ele consegue jogar 25 minutos, a gente colocou ele pra jogar 35. Fomos ao limite aqui, vai ter que dar uma poupada. Tipo assim, cara, como assim, cara? Você faz parte de um esporte onde você tem que jogar 90 mais o treino. O cara aguenta jogar, sei lá, 25. E tipo assim, não é que isso aconteceu num curto momento. Até na Europa, ele já era um jogador de períodos curtos de tempo, né? Se você pegar as passagens dele pelo. Talvez a melhor fase dele possível seja na Juventus. Eu nem sei se ele chegou a completar uns 30 jogos na temporada, 20 jogos na temporada. Porque no Bayern de Munique ele era aquele cara que entra ali pra dar uma explosãozinha de 10 minutos no jogo. Nada mais do que isso, né? E é meio até frustrante, porque ele é um jogador pra mim que, tendo saúde, conseguiria ajudar muito a seleção brasileira, dividindo responsabilidade com o Neymar, né? Assim como, por exemplo, o Coutinho, em vários momentos em que ele tá bem, principalmente psicologicamente em campo, ele conseguia fazer essa divisão de responsabilidade com o Neymar, né? Inclusive, na Copa, lamberam, no começo ali da última Copa que a gente teve, muito mais o Coutinho que o Neymar, por conta disso, né? Mas Douglas Costa aí, cara, infelizmente, eu cheguei a ter alguma esperança, hoje em dia eu já não... Eu acho que é disso daí pra baixo que ele vai entregar, cara, infelizmente. Cara, felizmente uma decepção mesmo, porque é um cara que já jogou em grandes ligas, né? Já foi treinado por grandes caras, assim. Eu acho que o melhor momento da carreira do Douglas Costa talvez foi quando ele foi treinado ali era o finalzinho dele de Bayern, que ele pegou ali com o Pep Guardiola, né? Que era um momento onde ele tava muito bem, e o time do Bayern rodava muito bem, e, assim, enfim, caiu pro MSN na Champions, né? E um outro ano ele caiu pro Real Madrid, mas foi talvez o melhor momento do Douglas Costa na Europa, depois daquilo ali foi só ladeira abaixo. E assim, lá na Europa ele tá fazendo ali uma média de 30 jogos por ano, né? Aqui no Brasil ele já tem 10, e ele não tem nenhum gol, nenhuma assistência ainda, assim, 10 pelo Brasileirão, né? Então, de fato, é uma média alta de minutos, 70 minutos por jogo, é bastante até, mas em questão de estatística, assim, entrega em campo, não sei se vai vingar, não. Vamos torcer para que na próxima temporada ele consiga fazer uma pré-temporada decente, né? Esteja bem fisicamente para fazer um bom semestre pelo Grêmio, né? Pois é, né? E enquanto isso, por exemplo, você tem gente como o Wellington Paulista jogando pra caramba no Fortaleza. Ele se encontrou lá no Fortaleza, né, cara? Depois de rodar Muita todos os gente clubes aí do com Brasil. pouca mídia. O próprio Rossi também jogando muito bem no Bahia. Entregando bastante pra torcida. O Gilberto. Mas, né, pouca mídia, muito futebol. E tem gente que fala, sem querer farpar ninguém aí, que Douglas Costa, sem jogar, é o melhor jogador do Brasil. Mesmo a gente tendo Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Dudu, Rony Rústico. Vamos lá, então. Só recapitulando aqui tudo, então. Cap passa pelo Santos, Flamengo passa pelo Grêmio, Fortaleza passa pelo São Paulo e Atlético passa pelo Fluminense.
né? E a gente ainda considera que Flamengo e Atlético passam ali razoavelmente fácil pelos seus adversários. É isso aí. Acho que vão ser bons confrontos aí. Vão ser 2 boas semanas de jogos. Eu adoraria ver muitas goleadas e principalmente confirmando as que a gente criou expectativa aqui, né? Adoraria. Galera, a gente fica por aqui. Eu espero que a tristeza de um seja as minhas felicidades na próxima rodada de Copa do Brasil. No mais, beijos do pai, falou! É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Valeu pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau.